Boa noite, eu sou a Ana, bolsista do projeto. A gente está começando mais um episódio do Visão 360 Graus Podcast. Nesse episódio, a gente vai tratar um pouco sobre o Educação Física Taon, um evento anual que acontece no nosso campus IFRS, Campus Rio Grande, comandado pela professora Simone. E hoje a gente está, eu, de bolsista, e o Nicolas. Vamos apresentar o podcast e a Heloíse como aluna participante do projeto. Então, se vocês puderem começar se apresentando, professora Simone e Heloíse. Boa noite, eu sou a professora Simone, professora de Educação Física do IFRS Campus Rio Grande. Sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, na Escola Superior de Educação Física. Sou especialista em dança pela PUC, Rio Grande do Sul, e mestre em Educação pela FURG, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da nossa universidade, aqui da nossa cidade. Boa noite, meu nome é Heloíse, eu sou aluna do segundo ano de Fabricação Mecânica no Integrado aqui no IFRS Campus Rio Grande. Participo de alguns projetos de extensão aqui no IF também e também do Ensino Sustantivo Unificado. Então, eu vou começar com a pergunta. Como que começou o projeto? Bom, o projeto, hoje ele é o Educação Física Taon, mas ele começou em 2017, a primeira atividade que a gente tinha com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, com a mesma temática, um tema transversal que eu sempre falo para os estudantes, que a gente tem aqui no Educação Física Taon, com um evento que se chamava 12 Horas pela Vida. A gente teve a edição em 2017, 2018 e 2019. E aí, em 2020, a gente teve a pandemia, a gente não teve nenhum evento, assim, dessa natureza. Em 2021, a gente fez a Educação Física online, a gente ainda estava em tempos de pandemia, então a gente fez o evento, que se chamava Educação Física Online, e em 2022, com o retorno das atividades, a gente fez o Educação Física Taon, fizemos em 2023, e agora a gente está, sei lá eu que, do Educação Física Taon é a terceira edição, Mas de um evento que tem um propósito educacional, a gente está desde 2017. Então, esse projeto ele já é bem visto aqui no IF, tem várias edições que ele já ocorre. Qual é a proposta específica desse projeto? O que ele visa durante o seu projeto? Bom, ele é um projeto de ensino, que atende a estudantes, da instituição. O público-alvo são estudantes, são integrantes, da comunidade interna aqui do IF. Ele é um projeto que trabalha com um tema transversal. Eu sempre explico para os alunos que cada componente curricular ele tem os seus conteúdos específicos, desse componente. E no caso da Educação Física Taon, ele trabalha com uma temática transversal, ou seja, que atravessa, ela poderia ser uma temática desenvolvida por qualquer componente curricular, que nesse caso é o mundo do trabalho. Então, dentro dessa temática, o projeto se propõe, a organizar um evento, que isso também está dentro da parte da educação física, no caso, mas esse evento, ele acaba que faz com que os alunos se aproximem do mundo do trabalho, porque é um grande evento organizado pelos estudantes de segundo ano. Então, aí a gente vem assim, a gente tem dois objetivos, na verdade, assim. Então, tem toda essa parte dos alunos do segundo ano organizar um evento para os alunos do primeiro ano. Os alunos do primeiro ano são o nosso público-alvo. E esse evento, ele envolve diferentes oficinas que abordam as diferentes temáticas da cultura corporal do movimento, sendo ela
as danças, as ginásticas, as práticas corporais de aventura, as lutas, os esportes e os jogos da brincadeira. A gente tem 6 grandes temáticas da cultura corporal do movimento. E esse ano a gente também fez um 7º tema, que é um tema livre, né? Um tema transversal, que a gente diria para os alunos, que poderia ser sustentabilidade, poderia ser projeto de vida, saúde mental. A gente deixou livre para os estudantes pensarem numa temática que eles achassem interessante, propor oficinas, né, para esses alunos do primeiro ano. E para os alunos do primeiro ano, que é o público-alvo, né, desse projeto, organizados pelos alunos do segundo ano, a gente também tem esse objetivo que os alunos passem por diferentes oficinas dessa diversidade de conteúdos que tem a educação física. Pois isso acaba sendo uma estratégia de ensino para o objetivo da educação física 1, que é a educação física do primeiro ano. Então, acaba que acontece uma integração, né, grande, né, entre os diferentes anos, né, de ensino. Então, esse seria mais ou menos o objetivo do trabalho, do projeto. E sobre datas, né? Quanto tempo dura o Educação Física tão? E como foi, tipo, decidir, ele vai acontecer no segundo bimestre, terceiro bimestre? Como foi decidir, tipo, ele vai acontecer sempre nessa época do ano, ter essa duração? Bom, então assim, ó, o projeto, ele prevê todas as etapas de planejamento de um evento, né? Então, desde pensar, né, numa oficina, numa atividade que vai lá no campo do pensamento, aí depois a gente vai lá vamos botar no papel, vamos pensar em todas as etapas e tudo que precisa para que aconteça esse evento, né? Desde com quem é que vai ministrar essa oficina para a gente, como que a gente vai chegar nessa pessoa, o que essa pessoa precisa, que espaço a gente vai precisar para desenvolver, pensar numa divulgação, pensar num período de inscrição, pensar no momento o evento vai acontecer de fato, avaliar o evento e fazer um relatório, né? Então, isso é todas as etapas de planejamento de um evento. E a partir de todas as etapas, né? E como a gente começa a pensar no que deu certo, no que não deu certo, a gente vai modificando a cada ano, a gente vai trazendo coisas novas a partir da própria avaliação. E a gente sempre faz uma avaliação com os estudantes do primeiro ano, que vivenciaram a oficina, e com os estudantes do segundo ano, que também que se envolveram na organização desse evento. Então, assim, isso tudo vai interferir no tempo que a gente vai realizar o evento. E o evento, ele não é só o dia do evento, o momento do evento. O evento em si é 10 dias, tá? Vai acontecer de 30 de setembro a 11 de outubro, né? Ficou um diazinho a mais ali. Mas ele acontece bem antes. Ele acontece lá no início do ano com os bolsistas que fazem parte do projeto, que eles começam a pensar junto comigo como que a gente vai estruturar esse evento a partir das experiências, né? Os bolsistas do projeto de Educação Física TAON são alunos de 3º e 4º ano, porque eles já vivenciaram o evento, tanto sendo estudante lá de primeiro ano, que participaram das oficinas, como no segundo ano, onde eles foram organizadores dessa oficina. Então, é legal ouvir essa experiência deles e para a gente ir melhorando, né? Então, a organização dele começa lá no início do ano, lá em março, né? E aí, com os alunos do segundo ano, foi que tu me perguntou, né, Ana, por que eu decidi que fosse o segundo bimestre e depois o terceiro bimestre? O segundo bimestre, porque a gente já se familiarizou ali, né? Já se adaptou ao início das atividades. E de ser um pouco no segundo e um pouco no terceiro, pela demanda que ele tem, né? É muita coisa que tem que acontecer para organizar esse evento, né? Aqui a gente tem 3 estudantes um que já passou, né? E 2 que estão mergulhadas, né, nesse processo de organização do evento. Então, vocês devem estar percebendo que tem muita coisa para fazer. E aí a gente escolheu se a gente escolhesse só um bimestre, aconteceria que o evento ia acontecer no final do bimestre, onde os alunos estão com provas, estão com trabalhos, é um monte de coisa que tem para fazer. Então, a gente optou, vamos organizar ele no segundo bimestre, e ele vai acontecer no terceiro bimestre, no iniciozinho do terceiro bimestre, antes que comece aquele monte de provas e trabalhos. A gente tenta minimizar, a gente sabe que tem sempre provas e trabalhos, mas não é aquele montão ali que é no final do bimestre que está todo mundo sobrecarregado, né? Foi essa a ideia que a gente teve nessa organização. Depois a gente vai fazer uma avaliação para ver se foi, sim, o melhor período, o melhor momento que a gente escolheu para fazer o evento.
Então, a próxima pergunta seria sobre o que efetivamente fazem os alunos do segundo ano, já que eles são os organizadores, né? Pelo que eu entendi, os alunos de segundo ano preparam uma oficina para os alunos de primeiro, é isso? Isso. Então, o Educação Física tá on, tá? É um grande evento que que tem várias oficinas que envolvem os diferentes temas da cultura corporal do movimento. E quem organiza essas oficinas, que pode ser uma oficina prática, pode ser uma palestra, teve um ano que teve um podcast também, na época da Educação Física Online, pode ser uma roda de conversa. Quem organiza essas oficinas são os alunos de segundo ano. Então, a gente prevê, assim, que pelo número de alunos que a gente tem no primeiro ano e pela proposta que a gente faz eles participarem de, no mínimo, tantas oficinas, tá? A gente tem que ter um número de oficinas de acordo com o número de vagas que a gente vai ter que atender, né? Então, esses alunos do segundo ano, eles são divididos em diferentes grupos e a gente pede que eles escolham mais de uma temática inicialmente, né? Para desenvolver a oficina para esses estudantes. Então, aí, a partir do momento que eles escolham, que a gente consegue definir o tema, né, da oficina e o que eles querem daquele tema, eles começam a pensar e ir atrás do colaborador, quem é que vai ministrar aquela atividade que eles querem oferecer. Tem oficinas que às vezes não tem colaborador, né? Por exemplo, uma oficina de Just Dance, né? Os alunos resolveram só organizar um campeonato de Just Dance, então não precisa de um colaborador. Mas eles têm que prever tudo que eles precisam para realizar. Então, eles planejam essa atividade como quem é que fica responsável, eles dividem tarefas, quem é que é o coordenador, quem é que fica o responsável em fazer o material de divulgação, quem é que fica responsável pela inscrição desse evento, de toda a organização dos espaços, quem é que fica responsável em conversar com esse colaborador. São coisas que eles têm que prever. Tem coisas lá no dia mesmo, né? Como eu disse para vocês, tem que organizar o espaço, tem que recepcionar as pessoas, tem que controlar a frequência desses estudantes que já fizeram a inscrição, tem que mediar, né, o momento, chega lá aquele colaborador, o estudante vai apresentar, nós vamos começar a nossa oficina de lutas, e a gente convidou o fulano de tal para apresentar, para fazer essa oficina, ele apresenta, no final ele encerra a atividade, acaba que o aluno é protagonista, né? Ele acaba se envolvendo assim de corpo e alma nessa atividade, né? Até acaba que a minha função ali como professora, eu atuo bastante, acredito eu ali que eu me coloco disponível ali para os alunos, né? E sou bem controlo bastante as atividades ali que eles estão fazendo, de todo o material que eles estão fazendo, para troco ideia com eles, aprovo, não aprovo, né? O material de divulgação, enfim, eu acabo mediando. Meu papel ali enquanto professor é um professor que media uma ação dos estudantes. Tem algumas coisas que ficam um pouco engessadas, né? Tipo, não, né? Tipo, tem que trabalhar num tema, enfim, dividir, a gente não pode ter várias oficinas só de um tema, tipo de esporte, não ter, a gente tenta equilibrar, né, essa atividade. Não sei se eu te respondi, Nicolas. E como funciona a parte de divulgação das oficinas? Tem um período, alguma coisa? Então, agora que a gente encerrou a parte do projeto, né? A gente agora está encerrando a parte de construção do projeto, que é botar no papel, né, tudo aquilo que vai ser feito. Os alunos também já organizaram o seu material de divulgação, que a gente faz de forma física, com alguns banners físicos, né, da oficina que eles organizaram, vídeos onde eles explicam mais ou menos essa oficina, e esse material, ele vai para o Instagram da Educação Física e Instagram que os próprios alunos criaram, né, das suas oficinas, que no momento os alunos já criaram, eles estão dando spoilers, né, porque, de fato, divulgar a data que vai acontecer num período de divulgação, que agora de cabeça eu não me lembro, tá? Mas existe um período de divulgação que acontece lá no terceiro bimestre, acontece esse período de divulgação, e depois acontece o período de inscrição. Como de fato vai acontecer a divulgação, a comissão geral, que é composta por esses alunos bolsistas do projeto, a gente ainda não decidiu, é a pauta do nosso próximo encontro. Mas a primeira aula que eu tenho com os alunos ali depois do recesso, que é a semana que vem, eu já vou apresentar para os alunos como que vai ser essa divulgação, né? Nos outros anos, os alunos iam nas turmas de primeiro ano e falavam
sobre a sua oficina. Mas acaba que isso faz com que eles saiam um pouco dos horários das aulas que eles têm. E porque é um evento que sai fora, assim, de toda a organização tradicional da escola, né? Essas oficinas acontecem em horários diferentes do horário da aula de educação física, não acontece no horário da aula de educação física. São diferentes cursos, os diferentes cursos têm seus diferentes horários. Os horários mais livres dos alunos de primeiro ano não é os horários mais livres do segundo ano, então encaixar um horário que dê para que os alunos do segundo ano estejam presentes, não prejudique as outras disciplinas, não é 100%, né? A gente acaba que tem que conversar com os colegas para liberar os alunos, ou que se tem uma prova, um trabalho, né? Eles saiam. Então, isso acaba que... Por isso que a experiência que a gente teve ano passado de divulgação, a gente vai avaliar agora, na nossa próxima reunião com a Comissão Geral, se vai ser. Então, eu não sei te dizer esse ano exatamente como vai ser essa divulgação, mas a gente tem um período de divulgação. E agora, falar um pouquinho com a Heloíse, né, que está sendo aluna esse ano do Educação Física Taon. Como é que está sendo estar nessa parte de organização esse ano? E também um pouquinho da tua visão de ano passado, né, já que tu participou apenas como... Tu estava assistindo às oficinas e não organizou. Bom, esse ano eu faço parte da organização da oficina Movimento Fit, que a gente está integrando o Jump com o Funcional. Com certeza a organização é uma parte um pouquinho mais complicada do que só participar das oficinas, mas também é uma parte muito interessante. O nosso grupo, a gente vem praticamente lutando, assim, para conseguir fazer as coisas, mas tenho certeza que quando chegar no momento da gente ministrar a nossa oficina, que vai ser, assim, algo incrível. Ano passado, eu, né, como tu disse, eu participei como aluna, eu era aluna do primeiro ano, participei né, das oficinas, e foi também uma experiência muito boa com a Educação Física Taon. Eu lembro até hoje, assim, não faz muito tempo, né, faz menos de um ano, mas eu lembro muito bem das oficinas, dos ministrantes, de todo mundo, até dos alunos envolvidos mesmo, dos organizadores. Eu tive uma experiência super, super positiva. Eu lembro de ter participado de oficina de basquete, de dança tradicionalista gaúcha, escoteiros, tudo isso. E são coisas que, assim, tipo, normalmente a gente não para. Tipo, eu vou ir em uma aula, uma oficina de, sei lá, dança tradicionalista mesmo, como eu disse, que é algo que praticamente todos nós, assim, né, é cultura. Então, mas, né, inserindo isso no nosso cotidiano, dentro da escola, realmente foi algo super legal. E agora, organizando, a gente vê, né, o trabalho que vocês, que agora, tu mesmo, Nicolas, que tá no terceiro ano, que ano passado teve esse período de organização, o trabalho que vocês tiveram para colocar tudo certinho lá para nós no dia. Então, muito obrigado por isso. Capaz, e nós usamos a oficina de circo, né, e que teve várias demandas, então tivemos que fazer fora do campus, então foi bem trabalhoso, mas acho que foi um sucesso. Esgotou Com rapidamente as certeza. vagas. Acho que vocês vão passar por isso daqui a pouco. Pode falar. Não, eu queria dizer assim, ó, que o Nicolas falou ali, me lembrei, né, da oficina de circo, e a gente teve o ano passado, né, para dizer que a gente sempre melhora um pouquinho alguma coisa, né, Nicolas? O ano passado a gente ofereceu 17 oficinas, né, então a gente teve um problema que faltou vaga para alguns alunos, né, de primeiro ano. Não sei se tu lembra disso, Luiz. E esse ano não, esse ano a gente vai oferecer mais, a gente fez uma conta, né, Nicolas? O Nicolas está na comissão geral, a gente fez muita matemática ali, desculpa, para poder atender essa demanda. Então, são 28 oficinas esse ano ali, né? E eu acho, assim, ó, que é uma experiência para o aluno muito rica nesse sentido, porque quando eles têm ali em grupo, eles pensam, eles idealizam, e às vezes são muitas pessoas ali no grupo, e às vezes nem todos concordam. Então eu sempre digo assim: quem tem uma ideia, ele tem que defender, argumentar bem a sua ideia para ela vencer ali, né?
no grupo, bom, a minha ideia é melhor, eu quero muito que seja, mas às vezes, por mais que eu argumente, a minha ideia, ela se torna perdedora, e como é que eu lido com isso, né, quando a minha ideia, ela não é aceita, né, que situação que eu lido? Eu também digo que é um trabalho em rede, né, como tem várias funções, diferentes funções, acaba que, se o fulano não fez a parte dele, eu fico na mão, porque eu também preciso fazer na minha parte, né, então, isso eu acho bem interessante, assim, dentro do processo, né? São os perrengues. Já se encaminhando para o final agora, né? Mais um comentário sobre essa parte que a Simone falou, né? De defender a nossa ideia. A nossa oficina esse ano, né? Vai ser sobre defesa pessoal para mulheres. Uma coisa bem importante, principalmente para gente que anda sozinha, que vai pegar ônibus, vai pegar lancha, tudo. E essa ideia foi muito defendida por uma das nossas colegas, né? Nós tínhamos 3 ideias diferentes e essa foi, assim, batalhada para ela conseguir. E é muito bom também poder organizar essa oficina, né? Ter todo o trabalho de achar o colaborador, fazer tudo, fazer vídeo, fazer Instagram, fazer tudo. É um trabalho, mas muito gratificante de ver os resultados vindo, né? Então, se caminhando agora para o final, a gente tem uma última pergunta, que quais foram os resultados que vocês tiveram, né, nos últimos anos, tanto do Educação Física Taon, como esses 12 horas, qual é o feedback dos alunos no final, tanto para quem organiza, como para quem participa, como que é isso? Eu sempre digo que a Educação Física Taon, ele é um divisor de águas, assim, a gente percebe isso na vida do estudante, assim, até nesse sentido de pertencimento, né, à instituição, né, porque eles, no primeiro ano, aquela coisa, eles estão chegando, estão tentando se entender dentro de uma instituição que é tudo muito novo, né, para vocês, e ali no segundo ano vocês acabam, assim, talvez empoderamento, assim, não sei se seria essa palavra certa ali, vocês se sentem mais empoderados, mais pertencendo àquele ambiente, àquele espaço, né, tanto da educação física, né, enquanto disciplina, vocês acabam compreendendo mais o que é a educação física, que ela sai, né, de não ser só o esporte, né, porque quando às vezes vocês chegam na instituição, vocês, às vezes, pelas próprias experiências, que tá tudo bem, né, que vocês tiveram na vida escolar de vocês, que educação física é só esporte, educação física não é só esporte, né, ele é um projeto que sempre, entender também a educação física, acho que isso também legitima a educação física no sentido que ela está ali na formação integral do aluno, não é só uma aula para praticar exercícios, né, seja eles de diferente natureza, é uma aula onde a gente vai contribuir muito na formação da cidadania, inclusive, quando a gente lida com essa situação. E por a gente estar numa escola de ensino integrado, onde vocês já saem profissionais, essa experiência de aproximar vocês do mundo do trabalho, dessas relações, né, que a gente tem no ambiente de trabalho, com as pessoas, de responsabilidade, a gente percebe que o aluno se torna diferente. Claro que eles vão falar melhor, mas pelo menos o que a gente tem nas avaliações que a gente faz, eles trazem muito isso para a gente, compreender melhor, agora eu compreendo, tem gente que não gostava de educação física e passa a gostar justamente por ver essa diversidade, né, como a Heloísa está dizendo, participar de uma oficina de danças tradicionais, coisas que eu nunca imaginava que eu ia participar. Então, é uma oportunidade deles vivenciarem e compreenderem essa educação física, essa função que ele tem nesse processo de formação, né, na escolarização, né, que é nessa etapa, né, nessa última etapa da educação básica. Eu tenho percebido isso e pelo que eu vejo das avaliações que os alunos colocam, o quanto eles dizem, mas como é difícil lidar com as pessoas quando a gente quer, meu fulano ficou brabo, agora nem me fala direito comigo. Eu digo, sim, mas isso é o mundo do trabalho, né? Os problemas que acontecem, né? Já teve o aluno fica nervoso, ele fica ansioso, que quer que dê certo essa oficina, né? Enfim, e uma coisa que eu vejo também, como a gente tem alunos criativos, os alunos assim nos surpreendem, vocês nos surpreendem com as coisas que vocês fazem. Eu acho que tem um amadurecimento, assim, eu acho que a educação física então contribui muito para o amadurecimento, assim, né? Tudo isso pelos relatos, né, que os alunos falam ali para a gente e colocam nessas avaliações que a gente acaba que dentro das avaliações a gente faz perguntas, né, que levam a esse tipo de resposta, assim, né? Mas eu acho que vocês mesmo aqui, né, eu acho que o Nicolas pode também falar, né, o quanto... Eu fazendo pergunta para vocês aqui, o podcast de vocês. Mas o quanto contribuiu, né, ou tem contribuído para vocês até agora.
Não, não. Eu participei, como eu já falei, da oficina de circo, né? Ano passado eu fui um dos organizadores. E uma coisa que a gente percebeu bastante realmente foi a organização. Porque o nosso grupo, como a gente tinha que fazer um grupo de cerca de 10 pessoas, normalmente essas 10 pessoas nem todas têm afinidades. Ou seja, às vezes é um grupinho de 5 que se juntou com outro grupinho de 5 que não pensa igual. Então, muitas das vezes nós tínhamos uma ideia, a outra metade do grupo tinha outra ideia, e aí a gente ficava naquele debate. Eu sempre falo, né, que nessa oficina que a gente fez, teve até uma aluna que desistiu, de fazer oficina, né? Aí teve uma avaliação individual, mas é coisa que acontece no mundo do trabalho, né? A gente, quando participou no segundo ano, a Simone enfatizou muito a parte mundo do trabalho, não mercado, porque a gente precisa de coisas do mundo do trabalho para chegar lá no mercado de trabalho. Então, é aquilo que ela falou, o poder de convencimento. Tu argumentar o que tu acha melhor pro teu grupo para entregar um produto de melhor qualidade, né? Pro consumidor, no caso, o aluno de primeiro ano. Só para encerrar essa coisa que também tu está perguntando dos impactos, né, do que dessa contribuição, é muito interessante que parece que quando tu começa a propor o projeto para os estudantes, parece que eles não estão entendendo muito bem. Eles não conseguem visualizar, né? E realmente não tem como visualizar. E aí tu começa a propor, a fazer algumas provocações, né? E eles vão pensando, ele, não, tá, tudo bem, é isso aí. Aí, como eu digo, vão para o papel. E agora vamos viver na prática. E eles ficam muito realizados em vendo todo aquilo que eles planejaram, que eles pensaram, que eles cuidaram com carinho ali na hora de elaborar o banner, o seu cartaz de divulgação, o seu vídeo, que eu digo assim, gente, eles são muito criativos, são vídeos muito legais que eles fazem para divulgar, e aí eles vão se realizando com aquilo que nem eles botaram muita fé lá no início, né? Não sei como é que tá a Ana nesse processo, né, Ana, mas eu percebo isso, assim. Por isso que é um amadurecimento, é um divisor de águas, assim, sabe? Sim, é uma coisa muito interessante, né? Porque quando tu fala, vocês têm que criar uma oficina, surgem 1000 ideias, mas as 1000 ideias podem dar muito errado e como podem dar muito certo. Quando a gente decidiu a nossa ideia, a gente já foi pensar logo no vídeo, né? A gente tem que atrair eles de alguma forma. Nosso vídeo até a Simone e o Nicolas já viram, que é um vídeo muito diferente até, mostrando, tipo, sendo atacada no meio da rua, falando, tipo, vem para vocês saberem como isso não acontecer, como se livrar disso. Então, é uma situação muito boa para nós estudantes, né? Poder deixar nossa imaginação fluir também, né? Porque muitas vezes a gente fica dentro da sala de aula, só seguindo aquilo, e nesse projeto a gente pode imaginar um pouco, né? Deixar a imaginação fluir numa coisa que a gente goste. Então, agora teria alguma consideração final sobre o projeto, Simone, para a gente poder finalizar já. Eu acho que eu já falei bastante, assim, do projeto, porque eu falo pouco, né? Então, eu queria, assim, deixar o quanto... É bastante trabalhoso para mim também, enquanto professora, a gente acha que quando ela vai lá e pede para os alunos fazer alguma coisa, não, ele demanda muito trabalho, assim, eu estou em contato, acho que 24 horas, né, com o aluno em cada processo, mas eu sempre carrego comigo, né, que antes de ser professora de educação física, eu sou professora, eu resolvi essa carreira, né, de trabalhar com a educação, porque eu acredito muito, né, nesses processos. Gosto de sair do diferente, gosto de sair do convencional, né, então isso é importante também. Não é uma proposta muito fácil dentro das instituições, né, dentro do nosso sistema educacional, mas eu acredito muito nela, embora todo o trabalho. Eu não estou sozinha, né, nesse trabalho, né? Eu tenho os meus colegas que atuam, que colaboram junto comigo. Hoje a Beth está em licença para o doutorado, mas é uma professora que idealizou, né, o projeto junto comigo, e a gente cresce e discute, né, a cada ano. E então eu só tenho assim, ó, a elogiar esses alunos que estão aí, né? E breve a gente vai ter essa movimentação, a gente bagunça bastante o campus, né? Mas é uma bagunça boa, é uma bagunça divertida, é uma bagunça onde a gente aprende muita coisa, assim.
Então tá, muito obrigada pela presença, Simone. A gente se encaminha para o final do nosso episódio. Esperamos que todo mundo tenha gostado, aprendido um pouco sobre a educação física catalã e que os alunos do primeiro ano possam aproveitar muito essa nova experiência. Então, obrigada pela presença de todos e boa noite. Então,